Alô, VIPs! Estamos de horário novo, já já vocês vão se adaptar, mas hoje nós estamos aqui com um gato. Além de ser gato, ele tem mais de 7 vidas. Esse homem que eu falei pra ele, Tácito, Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Ele sobreviveu a tsunami, sequestros, sabe o 7 de setembro? No World Trade Center? O 11 de setembro no World Trade Center, lá em Nova York? Ele tava lá. Sobreviveu e tá aqui hoje para contar a história dele, pra gente conhecer o livro dele. Ele é empreendedor, empresário, viajado, já foi para mais de 160 países e uma das facetas dele é ter participado da Grande Conquista. Né não, Tácito? Pois é, tudo bom hoje? Tudo bom, como é que você tá? Prazerzão estar aí com você, com o público de casa. Pois é, eu sou tudo isso um pouquinho mais, na luta, na loucura. Hoje você vai contar pra gente que eu fiquei impressionada com a história dele, gente. Sabe aquela coisa de cocriação? Não vou ter essa vida, eu não aceito ter essa vida. Ah, não aceito. Então eu vou embora. Só que ele literalmente foi embora. Com 16 anos, ele... Com 16 anos. Você se emancipou? Foi assim. A verdade é o seguinte, eu venho de uma família muito simples, de uma mãe muito guerreira. Já dentro de casa, minha mãe é minha inspiração, porque eu aprendo muito vendo os outros e ouvindo os outros. É uma virtude que todo mundo tem, é só questão de ativar. Igual que vocês têm que ativar o sininho, né? Pra seguir a página, é a questão de ver as pessoas. E eu via muito minha mãe, eu tive 2 irmãs com nanismo, um irmão tetraplégico. Tudo antes de você? Não, tudo junto. Misturado. Junto, misturado. Então eu já vim naquele ambiente de luta, de batalha. Meu pai libanês, com a minha mãe nordestina, portuguesa. Aquela história misturada de luta, de batalha. E aí aquilo me dava força, não me dava vergonha. Aquilo me dava muita força. E aí eu entendi que para eu ter as minhas coisas, eu tinha que correr atrás. E acabou, porque eu queria muito mais do que ela podia me dar, do que meus pais. Mas seus pais eram casados nessa época ainda? Sempre foram casados e etc. Porque a base familiar é muito importante nessa questão. E aí foi assim, eu falei, gente... Aí eu comecei a correr um pouquinho, sair das asas assim, né? Da minha mãe e estudar teatro, televisão, né? E aí eu comecei a conhecer os amigos que tinha carro, CNH, eu nem tinha uma CNH. E você pensava que era um celular, uma coisa básica mesmo. Viajar, aprender inglês. Eu falei, gente, que maravilha. E aí, sabe o que eu percebi? Como a largada das pessoas muda Conta tudo, muito, né? Então, a minha largada, eu não tinha dado a minha largada aos 17 anos. Ele já tinha dado uma largada. Eu tava pensando em estudar inglês, eu queria tirar uma habilitação para poder ter o carro. Meu amigo já estava dirigindo, já estava fluente em inglês, você tá entendendo? Eu falei assim, que largada diferente. Mas assim, não é culpa dos meus pais. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um pulo de trampolim. E vou recuperar esses 17 anos. Foi aí que eu pensei, como é que eu vou embora? Como é que eu consigo essa... Eu falei, tem que ir embora. E como veio essa ideia para os Estados Unidos? Na época era muito comum? Não. Posso falar a verdade? Pode. Como é que veio? Através do Silvio Santos. Ele tinha casa lá e ia pra lá passar férias. A verdade mesmo foi o Silvio Santos. Minha família nem sabia o que era Estados Unidos. Meu pai, tudo igual, mas não tinha nem noção de Estados Unidos. O Silvio Santos, quando ele assistia o Tal Pra Tudo por Dinheiro, que eu adorava dinheiro, obviamente, e ele falava assim, o dia que for a Nova York, não esqueça de conhecer uma tal loja, uma rua, que Rua era dos uma Brasileiros. Era uma publi, uma rua dos brasileiros. E ele falava isso todo santo domingo, e várias vezes, os merchan. E aquilo ficava na minha cabeça, Nova York, Nova York, Nova York, Nova York. E você sabia que era os Estados Unidos, Nova York e a rua, pronto. Pronto, foi pra aí que eu caí o primeiro dia. Foi pra aí que eu fui. Então assim, é que eu comecei a associar dinheiro, viajar e coisas, tudo. Aí eu comecei a investigar. Aí eu falei assim, o que eu faço pra sair do país? Eu sempre gostei de estrangeiro, sempre gostei de Mas aí você línguas. buscava os seus amigos que tinham mais conhecimento pra perguntar essas coisas? Na verdade... Porque tinha internet já em casa nessa época? Já tinha, mas muito limitada. Não, eu não tinha, né? Eu só via na televisão, a internet, né? Mas, assim, é que, na verdade, na vida, hoje em dia, ninguém te ajuda. Em tudo. É uma ou outra coisa. Você, por si próprio, tem que correr atrás das suas coisas. É isso. Você tem que... Tipo assim, eu quero, como você falou, sou meu próprio co-criador. Eu decidi que eu não queria ficar no mesmismo, que eu não aceitava aquele estilo de vida que eu amava tudo ótimo, mas não era pra mim, eu precisava ir a mais. E aí eu comecei a buscar. Naquela época não existia a internet que a gente tem hoje com todo esse conhecimento que nós temos em mãos. Mas tinha, mas era limitado. E eu comecei a entender o que eu faço pra conseguir o visto, o que eu faço pra sair daqui. E eu comecei a me planejar. E foi um processo de 12 meses. Eu comecei isso em janeiro e no final do ano eu fui embora. Eu tinha uma meta muito
muito determinado, que eu fui embora. Eu falei, eu vou passar o meu Natal em Nova York como é nos filmes. Naquela rua. Naquela rua. E foi muito rápido, porque 1 ano juntando dinheiro, contando. Mas você falou nos bastidores que naquela época que tava 1 por 1 o dólar. Tava, né? naquela época, foi assim. Então, assim, primeiro que eu tive a história de me emancipar. Então, assim, todo mundo que pensa pra fora... Mas sua mãe via, porque eu tenho uma coisa de que minha avó falava pra minha mãe, essa menina não é normal como as outras pessoas que a gente conhece aqui do interior da roça. Minha mãe, ela percebia que você estava à frente? Minha mãe até hoje, ela fala esses ditados populares, sabe? Que eu nem me lembro, eu sempre me confundo, mas ela fala esses ditados que são bem aplicáveis pra mim, que eu sou realmente um pouquinho fora da curva, né? Mas eu acho que eu nunca me vejo sempre diferente de ninguém. Eu acho que todo mundo nasceu, todo mundo que tem a possibilidade... Porque ela deixava você sonhar. Ah, mãe, quero emancipar. Pra quê, menino? Não, me apoiava. Bora com essa maluquice. Não, minha mãe não era de assim, não. Minha mãe não. Ela falou assim... Ela apoiava todas as doideiras. É pra você ser feliz? Vai te fazer feliz? Vamos. Tanto que sabe o que eu ganhei com 14 anos? A carteira de trabalho. Era o que você queria. Não, tá aí no meu livro. Minha mãe me levou... Mas era o seu sonho. Claro que não, mas minha mãe me educou. E você nunca ensinou ela no Brasil? Não, minha mãe com 14 anos de idade... Acidente. Minha mãe com 14 anos de idade falou assim, eu vou te dar um presente. Você achou que era um presente mesmo? É, mas era uma mobilete. Né? Rodó. Aí eu falei assim, vem aqui, eu vou te levar no Poupa Tempo, tá aqui, ó, sua carteira de trabalho. Tá aí no meu livro. Eu ganhei minha carteira de trabalho. Agora você pode trabalhar e conquistar seus sonhos. Pode ir, vai. Foi assim que ela me disse. Então, assim, eu não achei ruim isso. Obviamente. E, né, Foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Ganhei a carteira de trabalho. Quem esperava um Mas mobilete? sabe o que acontece? De um outro lado, eu pensei assim, ai, que maravilha, agora eu vou ter independência. Tô Me livre. traz independência. Porque Mas o seu pai... são duas, né? Sua mãe nordestina, muito trabalhadora, que é um povo, né, aguerrido, e seu pai libanês, que é essa coisa de comércio, muito vívido nele. Muito comércio. E libanês vende tudo, Vende. até sua mãe. Não, ele vende. com certeza. Vende um prego com 2 cabeças, ele tá vendendo. Meu pai era leiloeiro, tinha lojas, fazia bastante coisa. Então ele era bem agitado. Mas também nunca me levou pro mundo dele. Era só de ver e assistir lá em casa. Mas enfim, aí eu me emancipei e aí eu corri atrás do meu visto. Ele me ajudou com os documentos. Tá, e o visto... Naquela época era muito fácil, né? Porque o menino com 16 não é nada anos. fácil. Como é que você comprovou a renda? Meu pai, meu pai. Então aí ele deu os documentos pra você conseguir. Meu pai me ajudou com os documentos, né? Fui naquela pessoa, como é que era? Eu não tinha... Despachante? Isso, estou procurando essa palavra. É o despachante, né? Que fez toda a documentação. E eu fui com o propósito que eu ia pra Disney. Só que eu não fui pra Disney. Então a ideia eu ia pra Disney porque eu queria fazer inglês. O despachante te ensinou bonitinho, tinha que me falar. Ensinou tudo direitinho e eu consegui o visto. Com a cara cheia de espinho, 17 anos, e fui embora. E aí foi um recomeço pra mim. Eu tava lá, aí foi uma Você não virada contou de como página. você conseguiu dinheiro, pro povo vai ficar... Então, a história que eu consegui dinheiro foi o seguinte. Eu era estagiário da Caixa Econômica Federal, não ganhava nada, né? Só ajuda de custo, eu acho que era só a condução da Caixa aqui de São Paulo, 7 de setembro. Horrível, pagar 13º e PIS. Eu levava papelada na cara, que o pessoal era revoltado. Você tem ideia? Aí eu saí desse estágio, era estágios. Aí eu fiquei... Na época que foi instalar aquelas guaritas de estacionamento de shopping, que hoje a gente aperta o botãozinho. Antes, quando chegou aqui em São Paulo, as pessoas não sabiam, elas ficavam olhando para aquilo. Aí você tinha que falar. Aí a pessoa falava, aperta, tira. Eu ficava aguentando aquele dióxido de carbono lá horrível, naquele G1, G3, G60, explicando para as pessoas. Era um estágio que eu fazia lá. Ganhava um dinheirinho. Ganhava dinheirinho. Então eu tinha esse trabalho, mas tinha muita energia, muito agitado, eu trabalhava nas baladas. E aí estudava? Estudava, fazia estágio, estudava 24 horas, era sempre agitado. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ganhar dinheiro com os flyers. Na época não existia o flyer digital ainda, tinha os flyers. Papelzinho, e atrás tinha o número. E eu colocava o meu carimbo. Eu colocava Tasto Curi, The Best Party. E colocava o meu carimbo. Best Party. É. E aí as pessoas que entravam ganhavam R$1. Então eu ficava na porta da boate, na esquina da boate, dando flyer de desconto pras pessoas. E as pessoas entravam com o meu flyer, no final da noite eu ganhava 100, R$200. Caraca, era muito dinheiro. Não. Era 150 naquela época o salário mínimo? Tava por aí, era muito, eu ganhava muito. Aí eu me viciava. No dinheiro. Que eu ia na terça, em uma balada do Chiquinho Scarpa, eu ia na quarta, em outra. Você não ia em balada ruim, você ia em balada boa. Não, em balada eu era o host da casa, com 17 anos, tá? Mas sua mãe te deixava solto em São Paulo. Paulo. Só que eu já fazia artes cênicas, eu ia todo customizado. Eu já ia com uma roupa, uma atitude de maior.
Não, o pessoal não pensava que eu era um Uma moleque criança. de 17 anos. E quando dava um BO, aí alguém me liberava, tipo assim. Então eu já tinha essa atitude, sabe, a posição. E aí eu ganhava dinheiro com essas baladas. E aí quando eu ganhava dinheiro com essas baladas, Fernando FHC, aquela coisada toda, dólar pareou com R$1. Eu sabia que a Argentina tava a Europa da América Latina, com dólar. Mas tava bombando naquela época, a Argentina? Tava, a Argentina tava bombando, não precisava de visto para ir pra Argentina, americano. Só chegava. Nem americano, desculpa, americano Brasileiro. não precisava, argentino para os Estados Unidos não precisava nem de visto. Meu Deus. Tão potente que tava a Argentina nessa época. E aí eu peguei um bom ônibus, querida. Fui pro Paraná, cruzei a ponte lá de Deus, cidade de jovem, lá Paraguai, não sei como... É da alegria? Como que é aquela ponte, Gabi? Isso lá, aquela ponte da alegria lá, horrível. Um narcotráfico pesado, uma coisa pesada e assim. E aí eu fui com essa mochilinha? cheio de real, nem sabia se ia voltar. Troquei tudo por dólar, enfiei nas cuecas, igual filme, igual o PC faria, Collor. Enfiei tudo e vim. Da amizade, ponte da amizade. A ponte da amizade, isso aí, da inimizade, aí saí de lá e troquei esse dinheiro e comprei minha passagem. Aí eu comprei minha passagem em parcela, comprei minhas malas, as roupas de frio, porque lá é um frio bem pesado. E a minha mãe, eu não tinha nem noção, tá? Foi a primeira vez que eu saí de São Paulo da minha vida. Eu nunca tinha saído de São Paulo. Só pra ir pro Paraguai. Não, aquilo lá. Eu peguei o ônibus, fui e voltei. Nem considerou viagem, né? Não, eu nem sei, eu saí. Foi na rodoviária mesmo eu consegui trocar o dinheiro. Ali tinha um esquema lá de dinheiro pra falar. E aí eu fui pra Nova York. Tá rindo, tá engraçado. Com essa história. Porque mal sabia falar inglês. Não sabia o inglês com bem dinheiro básico. contado. Dinheiro contado, não podia nada me dar errado naquela viagem. Aí eu fui, comprei minha passagem parcelada. Graças a Deus o cartão brasileiro parcela, agora parcela até o Pix. Então aí parcelei e fui para os Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, eu paguei o resto da viagem. E comecei a minha vida nos Estados Unidos. E o primeiro emprego foi de quê? O meu primeiro emprego foi quando eu cheguei na época do final de ano, né? Foi de trabalhar com os portugueses, que eles são bem... Diz que são terríveis, é verdade? A língua, já começa o desafio da língua, né? Puxa com o caralho, gajo, pega o biberão. O que eu te falei? Pega um prato. A mamadeira do bebê que caiu. Aí você fala, desculpa. Ah, o caralho que saíste das entranhas da porra. E a sua mãe não falava português? Não falava catsa de português. Eu tava lá sozinho, eu fui sozinho. E você foi pra aquela rua? Arrumou um emprego naquela rua? Não foi. Eu fui pra aquela rua, fiquei no hotel e lá ninguém me ajudou, nenhum brasileiro me ajudou. Ele falou assim, boa sorte, seja bem-vindo. É bem assim, boa sorte. Aquilo só foi uma referência, só fiquei ali no hotelzinho ali. E depois acabou a diária, eu já tive que procurar meu home em New Jersey, que é um lugar mais simplesinho, lá pra brasileiro. Mas o meu primeiro trabalho foi, eu trabalhei de garçom. Nesse lugar de português? Na festa de Ano Novo. Em Nova York? Em New Jersey. E tinha muito brasileiro? Bastante, é uma comunidade hoje, grande, tipo a Liberdade que a gente tem aqui, mas lá de brasileiros e portugueses. Então foi meu primeiro trabalho, trabalhando como garçom. E você ficou quanto tempo nesse emprego? Não, só foi a festa de final de ano. Aí depois, quando virou um ano, eu comecei a trabalhar no restaurante brasileiro. Então eu comecei lá como restaurante brasileiro. Como passador de carne, rodízio, tudo. Mas é muito difícil. É bom, mas isso, sabe o que acontece? Vou contar pra vocês assim. Às vezes nós fazemos coisas que a gente fala assim, que humilhação. Isso não tem humilhação nenhuma fazer isso em primeiro lugar. Mas às vezes a gente fala, nossa, eu não estudei, sou isso. Gente, o que eu mais vejo é brasileiros, engenheiros, advogados lá nos Estados Unidos que realmente ganham. Babysitter, né? Sim, porque o que acontece? Lá eles não vão te julgar pelo que você, pela sua idade. Tudo bem que agora está um pouco mudado, mas ainda continua sendo uma história. É o que você vai trazer no final do dia, que é uma cultura focada em resultado final. Não importa de onde vem seu dinheiro, traga o dinheiro lícito para casa. É o resultado final. Então, eu comecei a trabalhar lá, penar e fazer tudo isso. E aí, eu entendi que a pegada lá era diferente. Você consegue ter muitas metas, você consegue realizar muitos sonhos quando você está lá nos Estados Unidos, que as coisas fluem com mais frequência. E aí você tem um ponto, acho que o dia mais traumático da sua vida, né? Então, aí eu fui para os Estados Unidos cedo, o Silvio Santos me inspirou, aquela doideira toda. O que foi? Mandar mensagem pra Gabi, pra mudar esse título, Gabi. Abre o jogo. Aí eu comecei a minha vida como imigrante, que realmente vale a pena. Aconselho até hoje, quem quiser ir. É uma coisa difícil nos tempos de hoje, mas realmente vale a pena, você tem essa oportunidade. E aí eu tava estudava, cheguei até a estudar com a filha da Regina Duarte. A Gabriela? É.
quando... Você foi realizar seu sonho de fazer atuação também, Eu fui né? fazer artes cênicas, eu estudei na Lee Strasberg Acting Studio, Stella Adler, com o pessoal na Acting Studio, aquele sonho. Então, e olha só, e meu inglês bem básico, né? Aí eu levava gravadorzinho pra gravar e ir pra casa ouvir. Era uma luta, amiga. Era uma luta. Era frio. O primeiro dia que eu cheguei em Nova York, meu rosto entortou. Porque era muito frio. Porque é um frio que meu corpo não tá acostumado. É 20 graus. E as roupinhas que a gente tem de frio, que não segura os frios de lá. Não segura. Tem que comprar roupa de neve, roupa de frio de lá. Não, de lá. Não adianta essa roupinha. Se você precisa de manta, Isso, você precisa de telas, assim, sabe? Camadas. Então, meu rosto ficava torto. Né? Então aí comecei a trabalhar, lutava, trabalhando no restaurante, penava, 10, 15, 20 anos. Mas nós brasileiros e nós paulistanos somos guerreiros, porque a gente, na condução, o que a gente pega de condução aqui, não é fácil ser brasileiro. A gente é um povo resistente. E essa força toda me levou muito longe lá nos Estados Unidos. Então eu não me importava de 1 hora de trânsito, e aquelas coisas, para ele, para o americano, eles calculam quanto tempo eu ficar no trânsito para aceitar o trabalho ou não. Eu aceitava de boa, de primeira. Depois você viu o tempo. Eu nem isso era o de menos, era o trabalho. Eu não estava nem preocupado com o tempo. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a me dar super bem. Eu saí da vida de restaurante, porque eu já não estava aguentando. E eu mesmo me dou os modos. Eu falei assim, eu nasci para servir. Não, eu nasci para ser servido. Eu não quero mais trabalhar em restaurante. E também eu não parava no restaurante, sabia? Eu não parava. Mas porque você era o péssimo funcionário, você Porque não prestava atenção nos pedidos. eu sou uma pessoa que eu não entendia muito de restaurante, eu não entendia muito de comida. Foi até me perdi a linha do raciocínio, que eu te falei. Às vezes a gente faz coisas e vê que não faz sentido. Mas hoje eu tenho um restaurante e toda a experiência que eu tive de garçom, passador de carne e tudo cacete que eu aguentei lá atrás, eu entendo tudo como é que faz. Por isso que eu consegui abrir um restaurante hoje. Então, o que eu quero falar pra vocês, às vezes, nós estamos em situações, em trabalho, em coisas que nada faz sentido. Mas os pontos lá na frente vão se conectar de uma forma ou outra. O seu destino já tá, de uma certa forma, traçado. Né? Assim, então, as coisas se conectam. Eu nunca me entendi porque eu trabalhava naquilo. Hoje eu entendo. Ainda bem que eu trabalhei naquilo. Pra você ter hoje seus restaurantes, suas coisas. Exatamente. Você saber como deve tratar, como Mas funciona. Mas você sabe o que aconteceu comigo? Eu tive um restaurante, foi o último restaurante que eu trabalhei. E ele ficava, sabe aonde? No World Trade Center, esse restaurante. Foi lá que aconteceu tudo? Foi lá que aconteceu. Esse foi o último restaurante que eu trabalhei. Antes de eu trabalhar dentro do World Trade Center, que eu vou trazer esse tópico pra vocês. Eu trabalhava lá e eu queria muito trabalhar nesse restaurante, muito chique. Tinha aquela vista do Hudson River, aquela coisa chiquésima. E trabalhar em restaurante nos Estados Unidos não é uma coisa submundo. Você tem que ter experiência de Nova York para trabalhar em Nova York, tá? Se você mora em New Jersey e fala, eu trabalhei em um restaurante em Nova York, New Jersey, eles não te pegam. Porque é outro nível Nova York. Eles têm que ter a experiência de Manhattan, de New Jersey. Você tá entendendo? Eles são bem seletivos. E ganha super bem. Você ganha 2, 3, 4 mil reais por dia. Uau. Então, assim... E naquela época tava 1 por 1. Não tava mais. Já tava muito alto. Então, assim, você precisava ter ser robusto para atender a exigência de Manhattan. Que as pessoas... E já tava no inglês lá em cima. Já tava, estudei inglês desde o primeiro dia que eu cheguei. E ainda mais com as classes de teatro. E esse restaurante era muito chique dentro muito chique do World Trade Center. E lá nos Estados Unidos, o que eles falam? Eles te dão uma oportunidade. Que eu te falei, você tem que mostrar que você sabe fazer. E eles não querem saber... Como é que eles me contratavam? Eles falavam assim, olha, vem amanhã meio-dia. Eu ia lá meio-dia. Aí mostra que você sabe fazer. Se você souber fazer, eu fico com você. Não é papel e assinar nem nada. Depois que eles falam... Aí eles falam assim, tinha uma mesa com umas 10 pessoas. Aí a pessoa pediu uma água, uma Pellegrini, uma água italiana cara. Sim. Aí eu peguei essa garrafa e servi a metade da mesa. Acabou a garrafa. Eu fui lá e peguei outra. E servi a outra metade. Aí a gerente só me olhando lá atrás. Aí quando eu saí, ela falou assim, você pode pegar o inventário e ir pra casa. Foi a primeira mesa que eu atendi. Você foi demitida na primeira mesa. Eu falei, por quê? Porque eles pediram uma garrafa. Quando a conta chegar e vir 2, eles vão reclamar. E aí eu vou ser obrigado a pagar uma garrafa. Você não pode servir o copo até a tampa. Você tem que servir até um pouquinho. E você nunca mais esqueceu disso? Nunca mais esqueci disso. Eu fiquei chocado, chorei, porque eu queria muito trabalhar naquele restaurante, ganhava super bem, foi super difícil. Eles me deram a oportunidade, eu estraguei já na primeira. Mas são lições, são coisas que você vai aprendendo com o tempo. Na hora você não entende, sabe aquela história? Deus fecha uma porta, mas abre uma duas. janela. Aquelas coisas. Faz sentido. E aí, o que aconteceu? Eu falei, tudo bem. Eu não desisto fácil, não, querido. Fui mandado embora. Eu falei, eu acho que já deu um restaurante pra mim. Aí eu consegui, porque eu comecei
comecei a fazer contatos, um emprego numa escola de inglês dentro do World Trade Center. Então aí eu saí do restaurante e fui trabalhar de executivo das 8. Tava mais chique ainda. Das 8 às 5, de segunda a sexta, no 55º andar, no World Trade Center. Tem coisa melhor? Eu de terno e gravata. Pronto, era tudo que eu queria. Você tá entendendo? Eu fui mandado embora, mas ó, 2 semanas eu consegui um emprego. E aí eu comecei a trabalhar dentro do World Trade Center. Só que esse emprego não durou muito. Porque o Osama Bin Laden fez a questão de tirar o meu trabalho. Gente, olha só, ele faz a gente rir de uma tragédia dessa. Mas, antes de você começar a trabalhar lá, você tinha ido pra Turquia, não é? Não. Então, é o que acontece. Eu comecei a trabalhar... Aí eu saí, só pra colocar na linha do tempo. Eu sei que às vezes é muita história, muito confusa. Às vezes as pessoas falam assim, mas não é verdade que esse menino viveu tudo isso. Gente, eu vivi. Eu tenho todas as matérias, vocês podem procurar. Pergunta pro chat GPT. Tem um livro aqui, meu amor. Tem o meu livro, cheio de fotos. Se você perguntar pro chat GPT lá, pergunta quem é Tassi Tocou, o chat mesmo puxa todas as coisas. Eu não sou nenhum Naldo da vida, né? Então, tipo assim... Tem a reportagem, tem todas as coisas. Ele mostra provas e prints e áudios e tudo, igual a doutora Deolane. Isso, é bem isso. Bem, exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu já estava trabalhando lá na escola, e como eu sou muito articulado, já fazia artes cênicas, aí ele me colocou para ser o Relações Públicas de viajar o mundo, trazendo alunos de inglês para Nova York, pro World Trade Center. Então eu viajava para as feiras. Que era o seu sonho, né? Que era meu sonho. Eu viajava para as feiras internacionais, tipo intercâmbio, e eu levava aqueles booths que você leva, tipo de viagem, e montava, tipo, um cenário. E o meu cenário era o World Trade Center. O meu cenário. Eu tenho essas imagens, tem uma foto minha aí por detrás, deve ter uma foto minha aí com essa imagem por detrás do World Trade Center. E todo mundo ficava louco para ir lá fazer esse curso. Não, imagina, eu chegava na Turquia, montava uma stand. E o americano não gosta de ir para outros países, né? Não gosta, mas querido, eu tava indo até pra feira se eles me mandavam. Eu topava tudo. De graça? Não, de graça, hotel, ganhando ainda. Não tinha coisa melhor. Mas enfim, aí eu fui pra essa feira de intercâmbio. E eu arrasava lá, falava, bem articulado. E nessa coisa eu conheci um rapazinho. Turco, não? Ele era do Iêmen. O Iêmen é um país complicado até hoje. Pequenininho ali, bem ali fechado, perto de Oman, né? Ali. Iêmen, que tem os piratas, que quando você... É perigoso, o mar é perigoso. É lá. Ele era de lá. Só que ele estava na Arábia Saudita, né? Nacional da Arábia Saudita. E eu ajudei ele com visto. E eu consegui o visto para ele ir para os Estados Unidos. Meu Deus. Para minha escola. Pra estudar lá Pra estudar lá. Só que isso... E era um menininho bem novinho, assim? Não era tão novo, assim. Mas então, e ele que foi o terrorista. Mas a documentação tava tudo certo, não tinha como você imaginar. É porque eu era o recrutador de alunos. Por isso que diz que eu recrutei o terrorista. De fato, sim. Mas quem aprova o visto não sou eu. São eles, velho. O próprio governo americano. O próprio governo americano. Você tá entendendo? Tava tudo ok. Tudo ok. Eu te dou um carro, sou vendedor de carro. Você pega carro, mata alguém, a culpa é minha? É bem... Só que nos jornais, os tabloides americanos colocaram a sua cara, o seu nome e falou que você recrutou. Que eu que levei. Mas você foi ouvido por eles? Claro que eu fui. Existe um burburinho de fazer um documentário meu. Quando o FBI chegou, me trancou lá no coisa e fez todo o bafão em cima de mim. Do FBI, assim, porque no Fantástico, eu abri o Fantástico no primeiro dia e no segundo dia. O Fantástico. Tem essas procuras, vocês vão ver. Lá daquele primeiro dia. Então, o Fantástico, porque aconteceu? A Globo era do lado. Quando que eles descobriram que foi você que recrutou o rapaz? No dia seguinte. Gente, a FBI é muito bizarro. Não, mesmo. mas quem descobriu não foi ele, não descobriu. Eu descobri. E eu contei. Como? Porque você viu a cara dele e você falou, conhece a pessoa? É isso aí. Foi isso aí. Sua memória, você falou que é do cão. Não, peraí. Olha só. Dia 11 de setembro aconteceu isso. Eu tava dentro do World Trade Center quando as torres caíram. Aí eu comecei a ir pra outra escola, outro escritório, que ficava na 56. Né? Fui andando. Cheguei lá. Aí eu falei aconteceu toda aquela história, na verdade eu não fui pro escritório, fui pra casa, aquela coisa no primeiro dia. No segundo dia, eu fui pro escritório. Eu no trem já tinha as fotos das pessoas que eram os supostos terroristas. E eu reconheci no jornal, no trem, a pessoa. Eu liguei pra secretária, falei, a gente tem esse aluno XXXX? Tem. Tem. Aí eu peguei besta, liguei pro FBI que tinha recompensa. Pensando que ia ganhar uma recompensa. Eles queriam te prender.
Tadinho. E a Eu recompensa pensando era que ia ser a alta, né? bola da vez, que ia ganhar 1 milhão, 5 milhões. Eles queriam, mas poxa, queriam informação, você deu. Aí, naquele momento, pra mim, foi muito difícil. Quando porque- sua ficha caiu, tipo assim, caraca, eles Não, podem colocar imagine, tudo em eu mim. estava indo no dia seguinte pro meu trabalho. Eu abro o jornal, Dia 12 de setembro. eu vejo um dos terroristas. Tá até aí a foto dele aí, no jornal. E aí eu ligo pra Ana Maria, eu conto essa história no meu livro. Eu ligo pra Ana Maria e falo assim, Ana Maria, você tem esse aluno? A gente tem esse aluno? Tá, é aquele aluno. Olha que ela me falou, é aquele aluno que você colocou pra morar com o Ismael, seu amigo. Meu Deus, que perigo. Porque ele chegou de um dia pro outro, eu precisava, tipo, um roommate, eu coloquei ele com um amigo meu rápido. E ele ficou quanto tempo nos Estados Unidos antes de fazer essa tragédia? Ai, uns 2 meses. E Ele ficou vivendo ali nos Estados eu levei Unidos. ele, eu passei com ele, eu transferi ele pra Flórida, pro nosso outro campus, que ele fazia aula de pilotagem. Tá, você podia ter se dado mal. Muito mal. Muito mal, porque, tipo assim. E aí, mas olha que doideira. Aí eu liguei pro FBI e falei assim: olha, eu tenho informações dessa pessoa. Quando eu tinha informações dessa pessoa, sabe o que aconteceu com o escritório antes de eu chegar lá? Bloqueado, fechado. Totalmente bloqueado, com aquelas coisas FBI, Aham. barrado. Sim, igual a gente vê nas séries. Tava assim o escritório me esperando chegar. Na hora que você viu, você falou, fudeu, tô preso. Fudeu, eu tava preso, me levaram, já passaram. Você sabe o que aconteceu no dia? Ali mesmo eu fui mandado embora. Aí tá aí umas matérias da Folha de São Paulo. Brasileiro é demitido após Da entrada. da entrevista. Porque aí, mas olha, sabe o que aconteceu? A Zeleide, que é repórter Mas é Leide, o correspondente internacional. ela era aluna na minha escola na época. Cara, a escola era muito boa. Ela era aluna na minha escola. Ela e outra repórter, que eu não me lembro. Uhum. Então eu conhecia elas, e elas sabiam de toda a história, porque ela viu tudo que aconteceu na época. E aí ela chamou o Fantástico, porque assim, primeiro Que que eu era uma sobrevivi. injustiça. Não, primeiro que eu sobrevivi. Segundo, eu tinha os documentos, a prova, tudo dele. Tá aí, ó. Caraca. E aí, ó. Aqui, ó, isso aqui, ó. Cadê? Mostra. Ali, ó. Aqui é a matrícula dele, na outra página. Ó, isso aí é a matrícula dele, ó. Isso aqui. É ele, Isso aqui era a carinha dele. Isso é a matrícula dele ali, ó. Ali tá num quadrado da Folha de São Isso Paulo. aqui, gente, ó. Isso é a matrícula que ele preencheu no dia que eu trouxe ele. E aí, o que aconteceu? Foi aí que eu abri o Fantástico. Porque o primeiro dia foi assim, brasileiro sobrevive ao World Trade Center. Segundo dia, brasileiro traz o terrorista. Um dia você era o herói que sobreviveu, outro dia você era o rechaçado. O rechaçado. Literalmente, eu fui o rechaçado. E você ficou quanto tempo na salinha lá respondendo as perguntas deles? Eu fiquei umas 2, 3 horas, até eles entenderem tudo. Fui mandado embora. Foi o pior dia da minha vida. Foi o dia... Porque você falou, vou perder meu visto, vou embora, vocês Não, visto, gata. Eu não tava nem no... Você tava indo no passeio da Disney, né? Tava no passeio da Disney, gata. Que nem entrava Wi-Fi. E aí, naquele mesmo dia, eles entenderam que você era só um coitado que foi trabalhar. Exatamente. Então, assim, no dia 11 eu sobrevivi, no dia 12 eu fui mandado embora. E no dia 13 eu montei minha empresa. Você falou, tô fudido, vou ter que trabalhar pra Não mim. tinha o que fazer. E seu rosto estava estampado por todos os jornais de Nova York. Não tinha CNN no Brasil, tinha CNN na Turquia. Então saiu matérias minhas da CNN na Turquia, Univision, E eles televisão. pegaram a sua descendência de ser libanês e Nossa, jogaram eu dei uma entrevista falando, porque ligavam pra minha mãe me ameaçando, porque eu não falei mal dos árabes. Mas eu falei de uma certa forma, tipo assim, que é vingança, que olho por olho, um discurso bem Bush na época. Você sabe? falou? Falei. Porque você sabia que era isso que eles queriam ouvir. Não, eu falei Que a gente tem que matar quem fez isso com a gente. Você tava com aquele discurso. Porque no 11 de setembro aconteceu isso, no dia 12 começou a caçar Isso, mas então, esse era o discurso que eu estava e todo mundo em Nova York estava. Porque não foi ataque aos americanos, foi ataque ao mundo. E não importa a nacionalidade, a gente vai pegar quem fez. Só que, como seu sangue é um sangue libanês, eles ficaram putos com você, os E ficaram libaneses. ligando pra minha mãe, Meu Deus. ameaçando minha mãe, xingando minha mãe de tudo qualquer nome. E pegaram meu nome, pegaram meu telefone aqui. E xingaram em português, tudo quanto é Tudo. língua. Minha mãe me falou assim, eu liguei. Eu falei, mãe, desliga o telefone. Para. Mas você tava num discurso que você tinha... Você estava vivendo aquilo e era conveniente pra você. Era o que eu sentia, enfim. Mas então, mas essa história do World Trade Center mudou, foi uma repaginada na minha vida. Porque imagine, eu estava lá dentro quando as torres caíram. Isso é o mais doido que aconteceu na minha Porque vida. você... Então hoje eu sou considerado o maior sobrevivente do mundo, porque assim... E deu a volta por cima, né, Tassi? É. Aparentemente você tá bem psicologicamente, você conseguiu construir um império de escolas. Não. E não só disso, né? Tem o seu restaurante, tem De o seu empreendedorismo, de isso. se reinventar. Porque tem gente que paralisou depois. Não, eu tenho gente que paralisou de real. Porque assim, o que acontece? Quando a gente passa por um choque, uma tragédia,
É natural da gente dar uma parada. Só que a gente tem que entender, eu acredito que todo mundo tem um propósito, acredita no seu Deus, tem que fazer uma reconexão e uma repaginada. Na vida vai acontecer muitas coisas ruins. Às vezes acontecem coisas mais ruins do que boas. A frequência que acontece. A gente tem desafio todos os dias quando a gente sai de casa. A gente tem que saber até a que ponto eu vou deixar aquilo entrar na minha vida e realmente me tirar da minha órbita. Literalmente, você vive numa órbita. Então, aquilo foi muito pesado pra mim? Foi. Você só tá vivo porque você chegou atrasado na escola, né? Eu cheguei atrasado porque eu tava fazendo minha aula de japonês, que o próximo país que eu ia era pro Japão. Você ia morar no Japão. Não ia morar no Japão, mas é que eu tava viajando, fazendo as feiras. Então eu ia lá pra fazer as feiras pra recrutar os alunos pra estudar inglês em Nova York. Eu tava indo pro Japão por causa disso. Então eu tava fazendo aula japonesa. Aí eu cheguei atrasado porque eu tinha ido pro Canadá. No dia anterior eu tava com a máquina fotográfica e eu fotografei tudo. Toda aquele E aí primeiro veio o primeiro avião, esse rapaz que era da sua escola, ele derrubou a primeira ou a segunda torre? Ele se derrubou a segunda torre. Que era que ele estudava. Que era que ele estudava. E aí quando você já tinha batido o avião, quando você subiu pra ir pra sua sala de aula? Não, então a história, contando um pouquinho da história, foi o seguinte. Eu cheguei, o acidente aconteceu acho que 8h59, 8h58. Primeira torre. A primeira torre. Eu tava dentro do trem. Aquelas bem fundo. Quando aconteceu, eu tava dentro do trem. Quando eu saí no térreo... Você nem ouviu lá embaixo? Não ouvi. Aí tava um agito. Eu pensei que era uma gravação de filme de Hollywood. Que é normal lá em Nova York. Pensei. Aí o policial falou pra eu subir na minha torre. Eu falei, qual que é a sua torre? A1, A2. Eu falei, A1. Então não aconteceu nada, aconteceu na 2. Sobe. Aí eu subi. Quando eu subi, ia trocar de elevador, eu já via na direção a outra torre uma fumaça. E na hora você pensou que era o quê? Aí eu fui Fogo? até o final do corredor e vi alguma coisa lá. Eu falei, não vou continuar. Alguma coisa tá estranha. Eu comecei a descer as escadas. Não, 30, eu parei no 30, eu não fui até o meu escritório. Tá, mas 30 andares é muito andar. Muito andar. Cada lance que eu descia ia aumentando as pessoas que Meu iam Deus. descendo junto. E aquele desespero. Isso, aumentando conforme os lances iam. Quando eu cheguei no saguão, não era o mesmo saguão. Era já uma confusão. Mas nas escadas, as pessoas gritavam socorro, Não, entendia? as pessoas queriam entender. O que tá acontecendo, né? Bomba, explosão, fogo, incêndio. Ninguém sabia o que foi. E todo mundo correndo. E umas pessoas falavam que foi fogo, avião. Mas ninguém entendia. Assim, porque assim, eu vi o segundo avião entrar. E é uma coisa. Isso aqui, ó. Entra de É igual a gente olhar pro céu e ver o avião passando, é rapidinho, né? É muito rápido, sabe? E o segundo foi ainda por detrás, de um jeito, assim, sabe? Que eu tava desse lado da torre. Enfim, aí o que aconteceu? E sacode o prédio ou o prédio era tão estruturado? Sacode, gata, sacode. Tipo Teve um trema, teve até uma, na escala de Richards lá. Tremeu a terra. Teve um tremor. Eu tava com meu pai no celular, falando, pai, aconteceu uma coisa no World Trade Center, eu tô bem. Puf, entrou um segundo avião. E aí o sinal de telefone caiu tudo? Caiu tudo. Eu tenho fotos do pé do World Trade Center que eu tirei, inclusive tem algumas coisas aí, que eu não pensei que as torres iam cair. Sim, foi uma tragédia horrível, já estava sendo horrível aqui, e pior ainda quando ela cai. Não, aquilo lá foi pior. Nossa, aquilo foi... Quando ela começa a desmoronar, tá? Você acha que você ia morrer ali? Então, na Porque verdade... você sai correndo tirando foto. Na verdade, então, quando eu saí do saguão, e aí eu já estava entendendo que era... Atentado. Não, ninguém sabia que era um atentado, porque aconteceu em 1997 uma explosão de carro-bomba, né? Então, até então ninguém sabia o que era, não dava para decidir o que era aquilo. Só que eu percebi que era... Quando eu saí, eu vi... O negócio que era mais chocante era ver aquelas pessoas se jogando. Ai... E as histórias, eu até narro umas histórias aí no meu livro, porque aquilo ficou na minha cabeça. Porque na época as pessoas colocavam no viva voz o telefone e derretendo, escrevendo o CPF para se jogar, que era o Social Security, né? Ia ser umas histórias, as pessoas começando a sair ensanguentadas. Você via corpos assim, jogados? Cheguei a ver corpos, porque eles caem um pouquinho longe, é muito grande o espaço, né? Só que aí eu ficava meio que abestado. Eu fiquei assim, querendo entender e ajudar algumas pessoas. Né? Teve um momento que eu saí de perto, voltei, porque aquela curiosidade que está acontecendo, você quer entender o que está acontecendo. E é um certo momento que eu tô ali parado, que eu vejo a torre cair em câmera lenta, sabe? Tac, tac, tac. E eu não estava entendendo, eu não entendi, eu fiquei parado. Quando ela começou, que eu vi que ela pegou a vilã, eu comecei a me movimentar e correr. E as pessoas vindo correndo, né? Isso, e foi uma bolha
correndo. Eu saí todo cheio de coisa. Ali você achava que o mundo ia acabar? Eu achava. Que, assim, sabe, Eu aquele filme de achava terror? que ali ia ser aqueles filmes que a gente assiste Aham. aqui no Brasil. Fim do mundo, né? Fim do mundo. E assisti uns filmes na Que tinha época. isso. Tinha, porque Nova York é uma ilha. É uma ilha, não tem, parece que não tem placa tectônica lá. É uma ilha, uma coisa flutuante. Eles criam várias coisas, igual Dubai, que foi criado no mar, umas coisas assim. Então é muito fácil vir um míssil, alguma coisa. E aí começou a loucura de ameaças na Times Square, ameaça no trem, ameaça no metrô. Então vocês ficavam com medo de pegar trem, de Não, pegar... aquele dia foi uma doideira. Você corria para um lado, era uma ameaça. Sua casa era quanto tempo de lá? De Em New Manhattan? Jersey. Eu tive que ir andando até um período, depois peguei um túnel, peguei um ônibus. Eu cheguei no final da tarde, cheio de pó, e levei um... E que horas que vocês entendem que foi um atentado terrorista? A gente entendeu depois que soubemos de Washington, D.C. Porque foi ameaçado que ia no Pentágono, Não, né? exatamente. Quando eles derrubaram o avião no Washington, D.C. Não, foi até... Teve o atentado? Foi da Pensilvânia ali, que caiu, eles derrubaram um e o outro de... Eu não sabia que teve lá no Pentágono. Eu fui saber agora no documentário de como capturaram e executaram o Osama Bin Laden. Teve. Porque eu lembro, eu tinha 8, 9 anos, 11 anos, sei lá. E eu só lembrava das Torres Gêmeas. E foi um ataque coletivo aos Estados Unidos. Foi um seguido do outro, foi um kamikaze, digamos assim. Mas assim, falando de kamikaze, assim, eu tive... Então, o World Trade Center foi o primeiro que eu sobrevivi, né? Primeira desgraça da sua vida. Primeira desgraça, o divisor de água. Só que eu falo pra você, nem toda desgraça é ruim, é péssimo, ninguém quer passar por isso. Mas eu tento fazer a minha melhor versão. Eu fui mandado embora, eu fui humilhado, eu não consegui emprego. Aí eu montei minha própria empresa, que eu tenho até hoje. E vivo muito bem por causa dessa própria empresa. Porque o que eu fiz? Eu peguei, estendi a mão para quem um dia me estendeu a mão, que foi os americanos. Eu montei uma empresa, que hoje dá treinamento de professores de inglês. Eu pego os professores de inglês, pessoas que são nativas e não nativas, dou um treinamento de 4 semanas, só que para eles receberem esse certificado, eles vão ter que fazer um trabalho voluntariado, como se fosse uma residência. Então, eles recebem esse certificado e eu consigo emprego para eles em qualquer lugar do mundo, com tudo pago, hospedagem, hotel, casa, contrato, etc, etc. Então, assim, aí eu pego os americanos, eles fazem o curso comigo em Nova York, eu trago eles para o Rio de Janeiro. Só que antes dele fazer, eles têm que fazer um voluntariado. Então, eu rodo, e hoje eu tenho mais de 60 países esse projeto. E eu ganho super bem, eu faço isso em vários lugares. Então eu peguei aquela minha experiência que eu tive no World Trade Center e comecei a empreender. Só que essa parte do voluntariado, ela surgiu mesmo, quando eu sobrevivi ao tsunami. Você foi... Meu Deus do céu, gente. Então, satisfeito com isso, ele resolveu assim, quando eu sobrevivi ao World Trade Center, foi uma história. Mas aí, como eu viajo muito o mundo, eu fico me reinventando, como eu fui muito cedo para os Estados Unidos, eu falei assim, eu não quero voltar para o Brasil, eu quero conhecer o mundo. Porque dos Estados Unidos, para você conhecer o mundo, você tem mais oportunidades, custa muito mais fácil. E eu queria conhecer o Brasil da Ásia, que é a Tailândia. O Brasil da Ásia é a Tailândia. Que é lindíssimo, barato. Muito barato, muito gostoso. Uma cultura totalmente diferente da nossa, sabores. Não, mas é muito gostoso, é muito legal. É meu sonho para lá. Eu já fui algumas vezes. E toda vez que eu vou é coisa nova, lugares novos, maravilhoso, muito bom. E barato mesmo, é só o voo que é caro. Mas quando você chega lá, é quase de graça, né? grátis. R$10 você passa o dia super bem, pra você ter ideia. E aí, o que aconteceu? E aí eu tô lá, dia 26 de dezembro, pra comemorar o aniversário da minha irmã. Quando eu chego na Tailândia, começa o tsunami. Meu Deus do céu, tá assim. Eu chego Isso na foi Tailândia... quanto tempo depois? Isso aconteceu em 2004, 3 anos depois. Mas aí você ligou a TV... Não, eu desci no aeroporto, que não era pra eu descer, porque tava o tsunami invadindo a cidade, que eu ia descer. E aí foi toda a história. Era a primeira viagem da sua irmã? Ela desistiu, voltou. Ela não desceu? Desceu, quem queria voltar, voltasse. Eu fiquei, porque aí foi que eu fiz. Tomei as vacinas e fiz voluntário da Cruz Vermelha. Ah, sim. Você falou, depois que eu sobrevivi lá, eu preciso, sei lá, de alguma forma. E aí o que aconteceu? Toda essa experiência do World Trade Center me trouxe com a história da Tailândia, a história do voluntariado. A história de ajudar. E mesmo sem falar tailandês, toda aquela experiência que eu tive com as crianças, porque todas as famílias foram afetadas. Meu Deus. Você sabe o que a gente viu agora no sul, no Rio Grande do Sul, que a gente está vendo agora no Paraná? Essa tragédia natural, esse desastre natural, é o que o leste da Ásia sofre há anos. Imagine que a cidade desapareceu do mapa. A Phi Phi Island desapareceu, não tinha nada. E aí teve a ressaca no dia seguinte, que eu corri, me rasguei a perna. Tem até uma risca aqui de cicatriz. Da história que aconteceu. Então assim, aquilo mexeu muito comigo, porque lá eu vi corpos boiando.
Que você não tinha visto no World Trade Center, Não, né? não vi. Ali foi pesado também, que eu vi crianças, vi corpos. Tenho algumas imagens de eu fazendo trabalho voluntariado, que também tem no meu livro, mas eu não tenho das E você ficou quanto tempo na Tailândia? Eu fiquei, isso aconteceu dia 26 de dezembro, eu fiquei até o dia 8 de janeiro, não tinha mais voo ainda, não consegui sair. Demorei um pouquinho. E aí eu coloquei na minha cabeça, eu vim aqui pra aproveitar, pra gozar da vida e tudo mais, agora eu vou ajudar. E você, nesse segundo dia da ressaca do tsunami, vocês não esperavam? Não, nem esperava. E aí você machucou a perna e aconteceu mais alguma coisa, assim? Só vários alarmes de você correr pra mudança de lugares, ir pra lugares mais altos. Contra a sua vida no... Só da história só as marés que tava vindo alta ainda, que você podia a qualquer momento morrer eletrocutado, ajudando uma pessoa, porque tinha fiação ligada, sabe? E aí ninguém não tinha. Aquela história de primeiros socorros, de estar ajudando. E foi isso que aconteceu comigo. Mas, novamente, eu tento tirar de todas essas tragédias alguma coisa boa. É meio doido falar isso, mas realmente, se eu me apegar muito ao fato da tragédia, Assim, eu enlouquece, enlouqueço. Claro. Porque você podia ter sido paralisado ali no World Trade Center e no outro dia tentando ajudar, né? Se você ia dar informações, o cara que derrubou o prédio, e você poderia ter sido preso. Poderia ter acabado com a minha vida. Poderia Voltar pro Brasil deportado. Qualquer coisa podia ter acontecido comigo. Aí não, mas o que eu ganhei... Foi, não, vou abrir uma empresa, já que os americanos não me querem, agora... Mas ali foi mandado embora. Foi pauta da Folha de São Paulo, que eu odeio. Lá, Tássio Tucunaré foi demitido. Tá lá, demitido. E fui demitido, porque meu patrão ficou puto, porque eu falei tudo. Porque eu fiquei... Ele não queria que eu falasse. Mas eu fiquei assim, gente... Sentindo culpado, pô. Eu tinha toda a informação. Ninguém sabia de nada. Eu tinha toda a informação do terrorista, da onde ele veio, o dinheiro, onde eu coloquei. Tinha tudo dele. E que loucura, O né? mundo todo queria saber. Como é que eu não ia dar essa informação? O meu patrão queria que eu pedisse permissão pra ele. Eu falei, não vou. E ele trabalhava pro Osama Bin Laden. Do Osama. Era cria do Osama Bin Laden. Cara, que loucura. O cara conversando com vocês, sabendo que ele ia se matar e matar todo mundo. Podia matar vocês. Porque eu levei ele. É muito loucura essa... Não, mas o negócio a gente não entende, né? Mas a missão, o propósito deles, acredito ser muito mais. É além da vida, né? É além da vida. Que eu e você, como não compartilhamos a mesma coisa, a gente não entende, e ele não vai explicar pra gente porque não vale a pena. Como é que vai explicar pra você que vale a pena se matar e matar outra pessoa por isso, que a gente é totalmente contra? Porque a gente vai ficar nesse debate. Então eles não veem ao mérito. Claro, e era o que as pessoas... É uma pessoa super normal. Não tem nada de anormal. Você não dá pra distinguir a pessoa. Conversava, ria, tava aqui, aprendendo tudo inglês, normal, tudo bem. tudo normal. E aí foi essa história do World Trade Center, né? E a sua outra quase morte? A minha outra quase morte, então o que acontece? Aí tudo isso foi acontecendo e eu fui me lapidando. Então eu fui para os Estados Unidos com um sonho, que era aprender inglês. Eu aprendi inglês, entrei numa faculdade, comecei a estudar, comecei a adquirir conhecimento. Eu sempre falo para as pessoas que hoje em dia não é estudo que vai fazer a diferença. É mesmo as suas habilidades, o que você realmente consegue fazer, né? E eu vejo tem muita gente que já viu minhas palestras, já fez meus cursos, me conhece ou me ouviu e sempre fala assim, olha, você falou uma coisa que mexeu comigo, foi um gatilho, né? Foi um gatilho. E é possível, realmente é possível. Nós somos uma fortaleza, que as pessoas não se descobrem o que é essa fortaleza. Aqui a gente é muito tendencioso ao negativismo, né? A gente é muito tendencioso, porque... Eu falo, a França é maravilhosa, mas a França é um país somente negativismo. Então, você já começa lá com não. Então assim, essas vivências do mundo, a gente já começa, tudo é não. Ninguém vai te dar um sim. Começa a sua vida com não, agora tenta transformar aquele não. Sempre quando eu vou pedir alguma coisa, ou falar alguma coisa, eu falo, gente, o não eu já tenho. Não, isso é fato. Eu vou atrás do sim agora. O máximo que pode acontecer, não vai rolar. Beleza. É isso, gente. E aí, o que aconteceu? E aí eu comecei... Eu gosto muito de estudar, gosto muito de estar me reinventando, me recriando. E eu me desafio muito. A minha maior competição que eu tenho não é com você, não é com ele, é comigo mesmo. Eu me desafio. Porque eu falo, se ele pode, eu também posso. Se ele consegue, eu também consigo, eu vou conseguir. E eu me desafio, e é uma disciplina, é uma força que eu tiro, não sei de onde. E não é fácil me desanimar. Eu falo que eu tardo pra fazer as coisas, mas eu não desisto. Às vezes tem umas metas que tá lá no meu caderninho de metas ali, mas eu tardo, mas eu não desisto tão fácil. E aí eu falei assim, bom, agora eu sobrevivi ao World Trade Center, sobrevivi ao tsunami, montei minha empresa, tá dando super certo, tô fazendo voluntariado. Aí eu comecei a viajar o mundo e aí agora comecei a fazer faculdades. 160 países. Conheço mais de 160, mais de 100 países. Eu tenho 100 e quanto? 190 oficialmente agora? 190, Eu conheço muito, a África inteira, a Ásia. Eu vi num vídeo você falando que não gosta da Suíça, que lá é muito certinho.
Então, O povo, muito certo, tudo certo. é tudo perfeito, tudo maravilhoso. A Suíça é linda. É lindo, beleza natural, né? Maravilhosa, mas assim, é muito pacato. É assim. Você gosta do Brasil, do borogodó brasileiro tem? Eu gosto da comida do Brasil, você não tem dúvida. Eu não, já fui bem menos países que você, mas a comida, nossa, a gente conseguiu melhorar a pizza, muito melhor que a pizza da Itália. Eu já vi os vídeos desses dias, mas é verdade. A gente conseguiu melhorar o hambúrguer americano. A Nossa. gente conseguiu melhorar o japonês, que não é gostoso igual é aqui. Tudo a gente melhora. Não, nossa comida é maravilhosa. Falando em comida, né, eu virei chefe, né? Porque eu não tava satisfeito já com tantas profissões. Não, mas antes... Você é tipo da Barbie das profissões. Não, mas antes de eu fazer a Barbie, então o que aconteceu? É tudo organizado. Comecei a estudar, fiz 7 mestrados, falo um monte de línguas, adoro me comunicar e falar com as pessoas. E aí eu falei, agora eu vou me aventurar na Europa. Aí fui pra Europa. Na Europa eu passei muitos perrengues. Por quê? Muitos perrengues de sobrevivência, que eu não consigo nem contabilizar todos. Ai, meu Deus. Assim, por exemplo, dia 11 de março de 2005, que eu estava fazendo estágio, tomando café em Atocha com um amigo, teve o atentado da Atocha. E dia 11 de novo, né? Dia 11, ó, pra você ter ideia, dia 11. Eu também tenho esse documento. Mas foi um atentado básico, só morreu umas 30 pessoas. Básico, sim. Assim, no trem, assim, fato. E hoje uns dias desses eu tava em Atocha, em Madrid, hoje mudou todo o sistema, porque a vida de quem viajava antes e hoje é totalmente uma outra vida, né? E aí eu comecei a trabalhar lá, estudar lá, e montei uma empresa em Paris, em Londres, que eu tenho até hoje. Aí eu vou muito pra França, e um certo dia eu tava em Paris, porque eu queria renovar minhas fotos da Catedral de Notre Dame. Eu sou uma pessoa... Parece que até um pouco tempo atrás pegou fogo lá, né? Então, eu tava lá, né? Então, Quem não me conhece não acredita, mas é verdade. Hoje eu tava vendo a vida dele, né? Com a Ellen, trabalha comigo. Ela falou: se esse homem não é mentiroso, ele não morre mais. Não, mas o bom de tudo Só que ele tem prova de tudo no livro dele. Não, gente. e não é só prova. Eu tenho reportagens. Por exemplo, no dia de Notre Dame, eu tava no jornal do SBT. Mas quando você conhece alguém assim no primeiro dia, você nem conta tudo, né? Porque senão a pessoa achar que você é maluco. Ah, é verdade, eu nem conto. Mas, Vai às vezes, devagar. mas as pessoas me reconhecem às vezes. Eu peguei um voo pra Nova York esses dias. O pessoal tem medo, não, quando você entra? Uma mulher falou assim: você não é um menino que sobrevive tudo? Eu não quero sentar do seu lado. Eu falei, nossa, que grossa. Aí eu falei, querida, posso falar uma coisa? Do meu lado você vai sobreviver. O negócio é ficar longe. O negócio é você ficar longe. Eu falei logo assim pra ela. Mas é verdade, a história de Notre Dame. Você acredita que doideira? Você já tinha fotos lá antigamente, você falou: não vou lá tirar novas fotos. Foi péssimo. Você tava lá dentro quando Eu tava realizando uma missa, tava tendo uma obra, tava tendo uma pequena missa lá. Dizem que foi uma bituca de um português, né? Que deixou cair. Não acredito. Mas isso é real ou é mito? Eu acho que é real. Porque tem muito português na França, né? E tava arrumando o telhado. Muito lá, né? A França demais. E aí pegou fogo no telhado. Aí eu ouvi o padre, eu ouvi o padre falando assim: olha, faut dégager. Não, faut dégager. Aí eu entendi que era uma coisa bíblica, fogo de inferno. Eu nem parei bola. Você só viu o corpo correndo. Quando as pessoas começaram a correr, ele falou: sortez-vous, sai todo mundo. A frente tá pegando fogo aqui o negócio. Aí quando eu saí, eu tenho essas imagens também, tá? Comecei a tirar foto. Essa época eu já tinha o celular bom. Comecei a tirar foto e comecei a ver aquela filmagem. E eu tava com o meu contador nesse dia, que tava comigo nas fotos. Porque eu não acreditei. Você falou: não, de novo não. Não, essas tragédias quando acontecem, no começo, eu até podia registrar, fazer tudo. Conseguiram reformar lá? Porque nunca terminou aquela... Reformou tudo, tá maravilhosa. Eu tenho as fotos, eu fui agora. Você foi renovar de novo? Fui, mas aí tinha muita gente, ainda bem que... Tá linda, maravilhosa a igreja, assim, o mundo parou pra reformar, uma coisa doida, de doações, até sobrou dinheiro, pra você ter ideia. Mas perdeu muita coisa, né, de histórico que tinha ali dentro. É porque é igual, imagina o nosso Cristo Redentor. Tipo assim, chegar alguém aí lá e jogar um míssil e acabar com Cristo. Imagina como é que ficaria. A gente ia sentir uma perda, aquela coisa toda. Mas lá não, é milenária a igreja. Mas foi uma situação muito bonita que eu vi. Eu vi todas as religiões. Eu vi o católico, eu vi o árabe, o muçulmano, o islâmico. Eu vi o judeu juntos, rezando. Ali, naquele momento. Uma cena que eu tenho essas imagens, que eu achei muito bonito, aquele momento de confraternização das pessoas. Que o objetivo da religião deveria ser esse, né? Todos em prol de algo maior. Mas agora a gente vai falar com o Vanderlei, que vai dar um recadinho falando sobre magnésio, gente. Magnésio, vocês sabem que ajuda a dormir melhor, é considerado um manjaro natural porque tira a ansiedade, com isso aquela vontade de comer passa. Mas o Vanderlei vai falar tudo pra vocês agora. Hello, VIPs! Oi, Gisele! Prazer estar aqui para dar essa dica de saúde.
Mas, Gisele, eu sei que você gosta, né? De beleza, cuidar da pele. Ah, você vai gostar. Presta atenção porque nós falamos aqui de um magnésio diferenciado. É um magnésio que tem mais de 300 reações bioquímicas. Cuida da saúde física, saúde mental. Gisele, esse magnésio, ele é interessante porque quando a pessoa toma ele, ele vem na forma quelada, tem a biodisponibilidade. O corpo absorve completamente e ele já começa a agir sem ter efeito colateral. Parte intestinal. Você sabe que é importante um intestino regulado. A pessoa que tem um intestino regulado, desinflamado, ajuda a eliminar a gordura no fígado, até a pele, a cutis, vai ficar igual da Gisele. Aquela tonacidade, o tônus da pele, vai ficar maravilhoso. Queda de cabelo, você nota que isso muda. O seu cabelo ele fica muito mais sedoso, muito mais forte, muito mais viçoso. Outra coisa, vamos falar de saúde cognitiva, né? Aquela pessoa que é agitada, parece um furacão, tá aqui, tal, no bom sentido. Pessoa que tem energia, mas cuidado, ansiedade faz a pessoa comer igual Tasmania. A pessoa tá comendo e aí o quê? Aumenta o peso. Por isso que é importante o magnésio, ele ajuda a reduzir, por quê? Aumenta a produção de dopamina, ocitocina, triptofano. Aquela pessoa que sofre com dor crônica, anda devagarinho, se movimenta, porque dói, incomoda. Isso pode levar à depressão, né? Afeta a saúde da pessoa, afeta até a vida social. Esse magnésio ele ajuda a reduzir a dor crônica. E agora, Gisele, é claro, né? Ditando moda aqui, copiando a Gisele. Nós vamos fazer uma promoção só para os VIPs. Se você está aqui, é inscrita, você é VIP, baby. Você vai ligar 0800 591 4564, vai ganhar o Seca Barriga que ajuda a emagrecer. Esse telefone e liga agora, Gisele. É isso, Vanderlei. E, gente, hoje em dia eu nunca vi ninguém vender fiado, não. Imagina, 45 dias para pagar é só aqui no link VIP. Então, comprando nesta live, você tem 45 dias para pagar e ainda leva o Seca Barriga. E o número tá aqui na tela, ó, 0800 591 4564. Mas agora, além dele ter sobrevivido a tudo isso, Tácito ainda teve um atentado com Boa Noite Cinderela. Ah, menina, nem me fala. Boa noite, príncipe, né? Sim. Mas tem gosto? Como é que é? Ai, gente, isso aí foi péssimo. Quando eu Foi entrei aqui numa balada em São Paulo? Foi quando eu tava comemorando que eu entrei na Conquista. Imagina quando Da Grande Conquista. Isso. Ele também foi pra Grande Conquista, gente. Sobreviver à vila, mas assim, eu quero sobreviver à fazenda. O que vão me dar antes da entrada da fazenda? O boa noite o quê? Vão me abduzir? Porque assim, gente, eu não vou contar tudo pra vocês, vou deixar pra próxima vez, mas eu fui sequestrado 3 vezes. Meu Deus. No México, na Nigéria e na Turquia, tá? Tem esse sequestro que aconteceu. Depois não vai dar tempo de contar a próxima vez. Mas o que eu não bebo. E toda semana eu tenho uma pessoa que entra em contato. Essa semana 2 pessoas entraram em contato comigo. Tá muito perigoso essa história da bebida, gente. Tá muito perigoso. Você estava bebendo com alguém que você conheceu? Não. Aí, o que acontece? O Boa Noite Cinderela é muito atrelado à questão do sexual. Muita gente pensa que é questão sexual, mas não tem nada a ver. Hoje, essa semana, entrou em contato comigo um rapaz que levou no café o Boa Noite Cinderela. Misericórdia. E não tem gosto, né? Não tem gosto, você não sente nenhuma alteração. E eu levei numa balada, que eles entram com um colíriozinho, falam que é colírio pra lente de contato. Filhos da mãe. E entra lá nas entranhas e não vê aquele colírio, na hora da revista passa. Meu Deus. E eu levei esse Boa Noite Cinderela, me tiraram da balada com o meu carro, eu e meu amigo. Quando estourou os pneus do carro, eu chamei o seguro porque você fica um bobo funcional. Você consegue andar tudo como Você se consegue, sabe o que você fala? Você hipnotizado. consegue falar sua senha, você consegue abrir sua porta de casa, você consegue falar... Como se não tiver a falar não pra nada? Nada. Você fica um bobo funcional. Você fala assim, qual que é a sua senha? Tarará, tarará. Qual que é onde é que você mora? Ali. Mas aí se esquece de tudo. Aí volta. Os flashes. Meu Deus, que horror. Isso tá acontecendo. Tipo um Zolpidem. Porque o Zolpidem você dá uma acordada, você não lembra de nada, mas você consegue fazer coisas. É isso aí. E aí o que acontece? Não é só no Rio de Janeiro para turista. Tá acontecendo demais em todas as baladas. Assim, é um período que eles... Porque é um crime perfeito. Sabe por quê? Eles ganham numa noite o que eles não ganham a vida inteira, às vezes, trabalhando. Dependendo da pessoa que ele Se for pegar. uma balada poderosa, só tem rico. De cartão de crédito, de Pix, Não, de cheque joia! especial, de Olha o joia que você tá aí. Não, acabou. Leva tudo. Eles entraram aí na minha casa, eles vaziaram o meu guarda-roupa inteiro. Meu Deus. Louis Vuitton, Gucci, para levar tudo. Tudo. Assim, de boa. E pra recuperar tudo isso? Não tem como recuperar. Então, é um crime que vai, ainda mais você acha que tá vendo, né? O Tremembé, né? Você faz o que faz, é livre.
Então é aquela história, assim, é um crime que tá valendo a pena. Porque não existe lei. Então não existe nenhuma lei até agora, tanto que eu já tô abrindo um processo. Tô querendo criar uma lei, praticamente, porque, tipo assim, você vai pra uma balada, deveria ser responsabilidade da balada. E até então não é. Se você for pra uma balada levar uma boa noite Cinderela, foi você que foi imprudente. Você sabia que uma vez eu fui pra uma festa, roubaram meu celular, processei a festa e eu ganhei R$ 2.000, mas eu ganhei. Pois é, porque Porque a responsabilidade... E assim, naquele dia foi um show de furtos e roubos dentro dessa festa. Como é que você deixa tanta gente ser roubada? 50 pessoas foram roubadas? nossa, Como assim? absurdo. Ou vocês estavam compactuando? Como que é a história? Exatamente. Então, isso aconteceu comigo, mas a história do Boa Noite Cinderela, gente, assim, tem que... A história é assim, não é que as pessoas pensam assim, eu recebi uma bebida, uma pessoa me pagou uma bebida. Não é a história de pagar uma bebida. É que as pessoas, eles se tornam seu amigo e eles querem fazer uma gentileza. Você sabe quem é? As pessoas estão presas, eu ajudei até os detetives a prender, já estão presos. Mas assim, Mas você já era colega antes? nada, Na conheci noite? na fila, Tudo fila bom? da balada. Não. Super gente boa, legal. Sotaques, era nordestino, eu adoro sotaque nordestino. Eu amo cultura, também. adoro essa cultura de fora, conversando, onde você é, bababá, eu conheço essa praia. Isso. Colocaram na minha água e depois colocaram no meu energético. Eu fiquei dopadão, me levaram, esvaziaram minha Era uma dupla. trio. Eu e meu amigo e esses 3. E aí o que acontece? A história do Boa Noite? E aí, como é que vocês conseguiram localizá-los? A câmera de segurança. E já era conhecido em São Paulo por fazer isso? Já. Quadrilha. Eles ficaram umas 5 horas dentro da minha casa. E eles já estavam te perseguindo? Sabia quem você era? Não tinha me perseguido, foi na sorte. Mas eles viram suas coisas, Viu eu grife. chegando de carro, eu tenho um carro legal, viu eu chegando, eu vi na balada. Então é esse. É esse que a gente vai E você é falador, né? Deu papo? Ixi, dei pauta, dei o cacete a 4. Aí conversa, e eu não bebo. Só que a história do Boa Noite Cinderela, se você foi vítima, é muito traumatizante, gente. Eu tô com um conhecido meu que eu tô ajudando ele. Porque o que aconteceu com ele foi péssimo. Pegaram ele, amarraram ele, levaram as coisas dele na casa dele, usaram o Instagram dele, colocaram imagens pornográficas Meu Deus. que não tem nada a ver com ele, pra defamar o rapaz. E agora ele pediu a demissão da empresa, que ele não aguenta aquela pressão. Ser humilhado. Ser humilhado, porque aquela coisa. Então, assim, é pesado. É pesado essa história do Boa Noite Cinderela. E não estupraram ele, nada disso. Ele não sabe, Meu ele não Deus. se lembra. Ele tava todo amarrado. Ele não Coitado. sabe. Então, assim, a história do Boa Noite Cinderela, o melhor conselho, assim, realmente, não dá, aceitar a bebida, você tem que andar com a sua bebida tampada. Tem que ter tampa. O que eles estão fazendo agora também é envenenamento, tá acontecendo com muita frequência. Que absurdo, eu tô vendo essas coisas. Toma um docinho, toma não sei o quê, envenenado, você não sente cheiro, nada, come, passa mal, acha que é intoxicação alimentar, quando vê, você morre. Não dá pra aceitar mais nada de ninguém, nem doce, nem bala, nem de estranho, nem de familiar, se bobear. Tá tipo quando a mãe falava, não aceita nada de estranho, tá assim. Não, mas até de familiar você até tem que estar duvidando. Não, porque o familiar, você tem uma rixa com o seu familiar, é uma bala com chumbinho. E é isso que estão fazendo. E o acesso a isso tá muito fácil. E esses sequestros que você viveu? Esses sequestros que eu vivi, mas eu queria falar a história. Eu quero saber do empreendedorismo também agora. Então, tudo isso aconteceu comigo. Uma pessoa no meu lugar já teria desistido há muito tempo, mas eu não tô aqui pra desistir. Eu ainda tenho que brilhar muito. Mas a história, então, assim, quando aconteceu a pandemia, todas essas minhas escolas, essas minhas redes que eu tinha, foi na chão. Perdi muitos parceiros e eu tive que me reinventar. Assim, eu tô constantemente me reinventando. Eu acho que tem a história do ciclo, começa um novo ciclo, um novo ano. E aí eu achei assim, pra me tornar um homem mais completo, eu falei assim, eu preciso agora de me tornar um bom chefe. Aí eu me inscrevi na melhor escola de gastronomia. Só que eu venho de uma família muito cheia de mulheres. 3 irmãs, né? E minha mãe, meu pai libanês, homem não é lugar de cozinha, aquela coisa meio assim. Então a cozinha nunca foi um ambiente pra você, Jamais. Por conta dessa cultura da sua família libanesa. Nunca. Não, e muita mulher. Então, eu também ocupado, estudando, fazendo um monte de faculdade, naquela história de vai pro restaurante e come, assim, eu queria aprender a cozinhar. Eu cheguei na escola, eu não sabia descascar uma cebola, picar uma cebola. Eu penei, emagreci 10 quilos. É um verdadeiro Masterchef que eu vivi na minha vida. Inclusive, vários amigos meus estão lá no Masterchef e tal. Mas eu fiz uma nova guinada na minha vida. Então, assim, eu me desafiei, porque eu te falei que o meu maior desafio é comigo mesmo. Eu me super desafiei, virei chefe e montei meu bistrô. Que fica onde? Na região do Morumbi. Montei meu bistrô e tá lá, tá rodando até hoje. Eu quero ir lá conhecer. Vai, minha convidada. E você é o chefe que assina tudo? Não, eu
cuido das coisas, mas eu não tô lá todos os dias. Não, mas o né? cardápio foi você Sim, que o montou, cardápio que eu você que criei, assinou. etc. É. Mas o que aconteceu, vocês entenderam? Eu era garçom, aguentava pratada. Era humilhado nos Estados Unidos. Eu não entendi inglês direito. Quando era Nenhuma família, você é de uma Ninguém. família que não, Nada. não E as, tinha possibilidade e as de ajudar. bebidas? Quando eu não entendia aquelas bebidas. Eu quero Mary Lou, Rara Strava. Não entendia nada. Levava suco de laranja. O pessoal, na mesa, os americanos pegavam a bebida e jogavam em mim. Burro! E eu precisava do meu dinheiro. Aguentava. Aguentava seco assim. Enfim, voltava. Escrevia foneticamente o que as pessoas me falavam. Pra entender. Pra eu ir no barman e perguntar pra ele. Ele pediu... E devagarzinho pra ver se eles me entendem. Porque eu tentava ser garçom sem entender. Não era pra Eles ser falam garçom. muito rápido, né? E não era pra eu ser garçom, era pra ser limpador de mesa, que chama. Mas eu queria porque garçom ganhava mais, ganhava as gorjetas. E as gorjetas, você falou que sabia. Então eu não parava no restaurante, eu dava uma semana, era vazado. Porque não era garçom. Mas eu tentava, eu não tinha medo. O não eu já tinha, né? Então eu tentava. Então, é uma história, a minha vida, a história da gente é uma história de renovação, motivação, empreendedorismo. E tô sempre criando. E agora, tô criando... qual a próxima empreitada que você vai entrar? Não, eu tô fazendo agora eventos educacionais em Harvard, em Cambridge. São as novas empreitadas que eu tô fazendo. Eu sempre tô inventando. Eu faço imobiliário, eu tenho apartamentos, adoro decoração, faço reality, quero participar, faço internet. Você iria pra fazenda? Ah, eu iria. Porque a Fazenda tá precisando, não é só das pessoas, porque a gente já percebeu que a quem briga, eu dou o barraco também. Você acha que ser brasileiro, passaporte brasileiro no mundo afora é fácil? Sabe quantas humilhações, quantos gritos, quanta coisa eu já aguentei sendo brasileiro fora do Brasil? Ah, meu filho. E se eu não me impor... E seu sobrenome Curi é libanês mesmo? É libanês. Libanês francês. É Curi de quê? Não, só Curi. Ah, porque é só do pai, né? Então, assim, ser brasileiro lá fora é muita chalapa e muito perrengue que você aguenta. Eu aguentei muito em vários lugares do mundo. Então, assim, a Fazenda, assim, eu também sei desse nível também, mas o problema não é só isso. Agora a gente tá percebendo, quanto mais inteligente, mais estratégico e mais inteligência emocional, você ganha. Olha quem é sempre os melhores agora, ultimamente, que tá ganhando. Quem é que tá em destaque? Não é o que causa mais. Causa mais, assim, no sentido do barraco. Né? Gosta de briga? E você tá morando no Brasil agora? Eu moro no Brasil. A maioria das Você vezes, gosta né? daqui? Então, eu fico em São Paulo, Nova York, Paris e Rio de Janeiro. É a minha... Mas você gosta desse caosinho daqui? Então, é porque, tipo assim, eu trabalho em casa, moro em casa, faço home office. Hoje em dia, com a internet, gente, você pode trabalhar de casa. Tem tantas maneiras de você trabalhar. Tá precisando de ideias de como ganhar dinheiro? Me pergunte, eu te ajudo. Eu já deixei muita gente milionária. Com ideia, a pessoa foi lá e realizou. Querida, eu ajudei um rapaz em Nova York faz pouco tempo. Eu liguei pra ele, ele chegou lá, ele não sabia nada. Falei, querido, sabe o que você vai fazer? Arrumar ar-condicionado. No verão, você vai ter ar-condicionado toda hora. E no No aquecedor? inverno, você vai ter aquecedor. Vai arrumar ar-condicionado. Tá aqui a escola, ó. Vai lá. $50 pra você fazer, você já faz. Eu liguei pra ele esses dias pra uma mãe, ele nem me cobra. Falei, não, querida, a sua dica mudou a minha vida. É o que faz. Graças a Deus. Não são coisas assim, doida. Tinha uma outra mulher que falou assim, é corajosa? Vai pintar ponte. Tá aqui o telefone de uma pessoa pra você pintar ponte nos Estados Unidos. Sabe, são coisas. Outra mulher, eu ajudei a abrir um negócio de coxinha na França. Porque lá não tem. Não, e coxinha é uma delícia, né? Ai, uma delícia. A comida brasileira É a melhor. É uma das melhores. Os restaurantes brasileiros lá, bomba? Bomba, mas são caríssimos, né? São caríssimos. Sério? Não dá pra você se sustentar. Eu adoro comida baiana, comida mineira. Você vai na França, vai nos Estados Unidos. Gente, você deixa o fígado. Sério que a nossa comida é caríssima? Caríssima, porque não turista. tem Não. essas coisas? Só se você for num bairro de brasileiro que vende o prato feito. Aham. Mas o mundo todo sabe que a nossa comida é muito gostosa e eles já vão... Não sabe. E São Paulo é uma das cidades mais gastronômicas do mundo. Tem muitos restaurantes Michelin, muitos restaurantes. Mas a gente está ganhando uma notoriedade. Os chefes daqui do Brasil tá ganhando respeito entre um dos melhores, etc. Tá. Então, a comida... hoje em dia, empreender na área da comida é muito difícil você abrir um restaurante, sabe? Mas você com os aplicativos... Dá pra abrir Se você tiver uma boa pegada da tabela da precificação, porque é muito caro, os aplicativos, eles dão uma boa comissionada, mas se você tiver um bom produto, que você tenha volume e um preço bom, você consegue ainda ganhar dinheiro. O que é o carro-chefe do seu bistrô? É os bolos que eu faço. Os bolos. Os entremets francês, que eu gosto de fazer bastante. Do lado da minha casa vende... Ai, é de um francês também. Aquele enrolado, assim. O verdadeiro. Sei. Da França mesmo. Ai, gente, aquele negócio assim, ó.
O pãozinho da França. O croissant? É, o meu croissant. Deus. Ah, é maravilhoso o croissant. E é Mas verdadeiro. ele quebra quando ele faz. É amanteigado. Amanteigado é uma coisa. Eu não quero pensar nas calorias, mas assim, eu me deleito comendo. A comida francesa, no geral, é boa? A comida francesa, ela é boa. O problema é que ela é pouca para nós brasileiros. A gente gosta de proteína, né? No Japão, país de guerra, eu acho que é isso que viveu. Não é pouca, a comida da França é pouca e não é uma comida para te alimentar. É uma coisa para você degustar. Mas não tem um PF francês pra encher o bucho? Ai, querida, não tem. Eles é um absurdo, não tem. No PFão. É prato pequeno, porções Eles comem pequenas. pouco no geral. É para degustar. É por isso que o francês não é gordo, o francês não é obeso. Você na França você não vê obesidade. Eles são muito mais, assim, Eles magros. são regrados com a comida? Não, é pouco. Existe toda a questão. A França é um país de segundo mundo, é um país, mas não são pessoas muito ricas. Uhum. E a vida é cara. Então, assim, você não pode ter esbanjão. Não é igual o americano que come bastante. Nós, brasileiros, comemos bastante, mas a gente tem uma taxa de obesidade bem maior do que a França. Uhum. Que é um país muito mais assim. Então, assim, tem coisas assim, e ele tem muita plantação própria. Tirando Paris ali, tem muita plantação própria. Mas assim, é uma comida gostosa, mas é uma comida muito diferenciada do nosso paladar. A carne, quem gosta de carne, qualquer tipo de carne francesa é crua pra gente. E quando você pede, eles não sabem fazer bem passado. Então você pede bem passado, você vai comer torrão, carne queimada. Uhum, literalmente. Porque tem que ter o sangue, tem que ter aquele vermelho, tem que ter. Que não é sangue, né? É uma proteína. Então tem que ter tudo aquilo, porque senão não é carne. Então, Vira outra coisa pra eles. Mas assim, a gastronomia é uma coisa que eu me descobri, uma coisa que eu gosto bastante, né? Não é um. O que eu acho que a mensagem que eu quero dizer pra vocês é que não importa a sua idade, não importa o momento, mas assim, se você tiver um sonho de querer ser alguém ou fazer alguma coisa, ainda dá tempo. Nós estamos numa pegada hoje em dia com a tecnologia. E com a internet. E com a internet que a gente consegue se reinventar. O que a gente tem que fazer é uma limpeza, uma varredura da negatividade, começando dentro de casa. E falar menos, porque às vezes a gente tem uma ideia, e nós brasileiros temos uma carência de ter uma confirmação das pessoas. É tipo uma mensagem final, já que tipo assim, estou com vontade de fazer isso. Faça. Aí você está precisando de uma aprovação do pai, da mãe, da namorada, do amigo. E geralmente não tem aprovação, porque a gente vai pro lado pro negativismo. Você é doida fazer isso? Eu mesmo, quando fui para os Estados Unidos, eu não falei pra ninguém. Só sua mãe só pra saber. Sabe o que eu fiz? Eu me organizei tudo, consegui o visto, consegui a passagem. Eu consegui isso dia 14. Dia 17 eu fiz a festa de despedida. Ninguém nem sabia, pensou que era uma festa. Era minha despedida, tava indo embora, lá numa balada. Tô indo embora, gente, foi embora. Subi. Porque a gente tem a questão de procurar aprovação. A gente não tem aprovação de dentro de casa, gente. Não tem. Então, assim, quero empreender, começa. Que muito. A gente fica. A ideia, o problema do empreendedorismo não é você ter o dinheiro. É você ter ideia. A ideia custa muito é mais valiosa do que o dinheiro. E executar, né? Não, e as pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro. Gente, me traz uma ideia porreta pra você ver se eu não acho dinheiro. Você investe nas ideias malucas dos outros. Eu invisto, mas assim, é difícil você ter ideias maravilhosas. Sabe quanto custam umas ideias boas? Mas é uma ideia sem pé e sem cabeça. É uma ideia que tem um planejamento, tem todo um PL, uma lista, etc, etc. Mas assim, as ideias custam muito bem. Muito bem. Olha as coisas que acontecem. Olha, se você vê as histórias do Amazon, Jeff Bezos, como é que ele começou. E outras pessoas, assim. E o Jeff Bezos é novo. Ele não é um idosão. Não. A Amazon virou o que virou aí, ó. Então, coisas desse jeito. Então, assim, as pessoas... A ideia é a melhor coisa. Mas também a boca fechada. É a energia das pessoas, né? Nem todo mundo quer ver a gente lá. E às vezes você fala pra sua mãe, a sua mãe vive de outra geração, nem toda mãe gosta do que fala, vai, voa, vai. Não. Às vezes fica querendo proteger, tenho certeza, e aí você acaba desanimando. Não, foi exatamente. Assim, nem Quando eu fui pro BBB, só minha mãe sabia, tchau, beijo, fui. Deixei uma carta escrita para os meus amigos e tchau. Porque se você tivesse falado, era uma chuva de negatividade, de impossibilidade, que a gente não é possível. Mas assim, o conselho, na internet tem muitas questões de compra, e a história de aprender inglês, aprender para você se comunicar, você vai trazer um campo de oportunidades. Então, eu estou indo agora no final do mês para fazer um evento de educação com inteligência artificial. A inteligência artificial chegou para ficar, gente. E a gente tem que aprender... A gente não é só o chat, tem muitas ferramentas. Tenta descobrir, entender, porque
cada dia mais você vai se tornar, para o mundo do empreendedorismo, mais inútil. Eu tenho 34 anos e eu sou daquela época do Word, aquela coisa toda. Me tornei advogada estudando livro e fazendo tudo no Word. Hoje, para fazer as perguntas para você, o meu roteiro, eu joguei as perguntas no chat, eu falei, faça como um roteiro, entrada, desenvolvimento, final, com as minhas perguntas e corrija os erros de português. Pronto. As perguntas saíram da minha cabeça, mas o roteiro todo bonitinho, ele que organizou. Na verdade, a gente não... É o que eu falo em um dos treinamentos, etc. Até tem um outro livro, não desse livro, que fala se a inteligência artificial vai substituir o profissional, o professor, etc. Esse é um outro livro que eu tenho. E, na verdade, não é que ele vai substituir, a gente tem que aprender a trabalhar em equipe com a inteligência artificial. E os prompts que a gente joga para a inteligência artificial tem que ser de alta criação e muito inteligente. Não é só jogar e sair vazado, que não vai dar certo. Né? Então, assim, os prompts têm que ser de uma maneira muito bem trabalhada já. E ele entende a sua personalidade. Eu e meu namorado, a gente tá com um problema, porque a gente usa o mesmo chat. Eu sempre falo, oi, chat, aqui é a Gisele. Ele tem um nome, Hans. Aqui é a Gisele. Só que o Cauê falou, o Hans tá com uns posicionamentos que foi você que colocou nele. Sabe? Ele tá pensando igual a Gisele. Fala que é o Cauê. Eu falo, mesmo assim. Porque ele vai ser moldado de acordo com... Sim, ele vai customizar. Ele vai começar a customizar. Por isso que é bom a gente ficar conversando com ele. Ó, eu penso assim, Hans, o que você acha? Pra ele entender quem é a pessoa que domina ele. Você já tava customizando o seu? Sim, eu e o Hans, a gente conversa muito. Meu namorado faz terapia com o Hans. E até um dia ele chegou emocionado, chorando. Eu falei, o que você tá chorando? Ai, o chat me elogiou tanto o meu trabalho, porque ele é à frente do tempo dele, também faz coisas à frente, que estão chegando agora no Brasil, sabe? Ele já fazia mais tempo. Ele chorando, emocionado. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Pra você ver, nossa, que interação com o chat. Eu nunca conheci uma pessoa desse nível, assim. Já que vai desse nível. Mas, assim, tem muitas ferramentas aí. Hoje eu tô me preparando esse evento de como criar músicas. Músicas, sons e batidas é um dos exemplos que eu vou fazer. Então, assim, as habilidades estão aí. Na minha época, eu estudava datilografia, computação. Eu fazia aula de computação, podia estar bem rápido. Você tá entendendo? Então, hoje a gente tá em outra pegada. Então, é o que eu falo. Não tem condições de fazer uma faculdade. E olha que no governo brasileiro, tá tem fácil. o MEC tem muitos cursos profissionalizantes gratuitos, digitalmente. Eu mesmo fui fundador de uma plataforma uns anos atrás, que era tudo de vídeos. YouTubes, vídeos, tem muita sabedoria. Gente, não é só de fofoca, não é só de baixaria, que se vive e se constrói. Na faculdade, às vezes, tinha um professor que eu não conseguia entender o que ele falava, porque tem gente que é ruim de passar, ou talvez eu não consiga... Isso aí é que é o que acontece. Quando uma pessoa não sabe ensinar, ela não tem pedagogia. Isso, então, assim, a palavra. A pessoa, é a minha área, né, também, o que acontece. A pessoa ela é empreendedora, mas ela não sabe ensinar. Então ele pode ser um empreendedor, geralmente a faculdade de direito, e às vezes as pessoas têm muito profissionais da área que não são formados em pedagogia. Não são formados. E aí eu ia pro YouTube, pegava aquela matéria, hoje, contratos, e assistia as aulas dos professores do YouTube, anotava e aprendia pelo YouTube aquela matéria que o professor ensinou. Porque é isso, ele era advogado e não sabia lecionar. Ele era bom de campo, de prática, mas da questão pedagógica ele não sabe dar aula. Tácito, olha, com você a gente pode conversar até amanhã, eu juro que eu pulei um monte de coisa. A gente tem que voltar. Pulei um monte de coisa. Nem falei de sequestro. Meu Deus. Se você perguntou, eu já pulei, mas eu vou deixar pra outra vez, porque é muita coisa. Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. E também seguir o Tácito nas redes sociais dele, que ele tá aí multifacetado, né? E tem que acompanhar ele, porque o homem, ele não para. Né, Tácito? Muito obrigado. Foi maravilhoso. Beijo, gente. Tchau.